Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus. E que os Espíritos amigos possam nos ajudar na compreensão hoje, para que assim possamos colocar em prática o que nos for revelado. E também levar aos demais irmãos esses ensinamentos. Para serenar ainda mais os nossos corações, ficamos com a prece para ter força e coragem, que nela diz: que eu nunca peça para ficar livre dos perigos, mas coragem para enfrentá-los. Que eu nunca mendigue paz para minha dor, mas coragem e coração forte para dominá-la. Que eu nunca procure aliados na batalha da vida, mas a minha própria força em ti. Que eu não anseie medrosamente pela salvação, mas esperança e paciência para conquistar a minha liberdade. Senhor, garante que eu não seja tão covarde para sentir a tua misericórdia apenas no meu triunfo. Permite-me encontrar o teu aperto de mão no meio do meu fracasso. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele e com seus 2 filhos o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe uma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento no vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhes disseram: nós o podemos. Ele respondeu: é verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Nossa reflexão no Evangelho de hoje nos faz entender que é necessário se tornar igual a uma criança para entrar no reino de Deus. Jesus nos disse isso por quê? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade. Nós precisamos entender que não é uma criança que tem o direito de entrar no reino dos céus, mas todo filho de Deus que se tornar semelhante
a pureza de coração de uma criança. Outra importante reflexão que não devemos almejar os primeiros lugares, buscando destaque e se considerando sempre capaz de resolver todas as dificuldades que surgem. Meus irmãos e irmãs, precisamos melhorar nossos sentimentos e nos afastar do desejo de superioridade, para não alimentarmos sentimentos contrários à prática da humildade. E finalizando o nosso estudo de hoje, é importante repensar nossas ações para não permitir que a vaidade e as conquistas materiais nos afastem do reino de Deus. Vamos entender para viver sabendo e agindo para que os que se elevam pela fortuna e títulos e glórias, quando desencarnam, chegam no plano espiritual desprovido de tudo, conservando apenas o orgulho que dificulta a nossa evolução. Que possamos entender os ensinamentos de Jesus quando ele nos diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. É importante que não busquemos os primeiros lugares, alimentar vaidade, e precisamos conquistar, agir em busca de fazer o bem para termos um coração puro. Boa noite. Muito boa noite, caríssimos irmãos. E com o nosso coração tranquilo e cheio de gratidão pelas palavras do nosso Evangelho, pedimos ao nosso amado Mestre Jesus e aos mentores espirituais fluidificarem a água aqui presente, que possam transmitir energias de restabelecimento para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e restantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderem estar presentes e se beneficiarão ao beberem esta água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espírito e alma.